Na aula de hoje, vamos resolver dois problemas de otimização. No primeiro, vamos encontrar o ponto sobre a curva que está mais próximo de um ponto dado fora dessa curva. No segundo exercício, iremos determinar as dimensões de um retângulo com maior área, que pode ser inscrito em um círculo, inicialmente com raio 40 milímetros, e depois faremos esse mesmo exercício, genericamente em função de um raio R. Utilizaremos a derivada para encontrar os valores extremos, tanto de máximo como de mínimo dessas aplicações. Uma das maiores dificuldades dos estudantes está em determinar a função que será maximizada ou minimizada com apenas uma das variáveis do problema. Se você tem dúvida em resolver esses problemas, fica aí que eu vou te ajudar. Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos resolver esses problemas de otimização. Normalmente, nós queremos minimizar ou maximizar. Quando nós falamos em minimizar, nós lembramos sempre de custos. Toda empresa quer reduzir os custos, quer chegar num custo mínimo. Também é bem comum querer minimizar tempos e distâncias. Você quer diminuir o tempo, por exemplo, da produção de determinado produto. No nosso primeiro exercício, nós vamos querer encontrar um ponto sobre a curva que tenha a menor distância desse ponto aqui de coordenada 5, 0. Ou seja, x igual a 5, y igual a 0 para esse ponto. E nós vamos querer que essa distância seja mínima para essa função y igual a raiz quadrada de x. Depois nós vamos fazer um outro exemplo onde nós queremos maximizar. Normalmente, nós desejamos maximizar o lucro, assim como nós queremos minimizar o custo, o lucro de uma empresa tem que procurar ser o maior possível. Também áreas e volumes, quando nós temos um determinado ambiente, nós queremos maximizar tanto a área como o volume para que caiba mais equipamentos, mais objetos, ok? Nós vamos determinar o retângulo de área máxima que pode ser inscrito em um círculo de raio R. Mas sem mais demoras, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Nós temos aqui a função y igual a raiz quadrada de x e queremos determinar o ponto sobre essa curva que está mais próximo desse ponto aqui de coordenadas 5, 0. Nós já vimos o gráfico dessa função. Observe aqui que o domínio da função vai de 0 até mais infinito. Não tem valores de x negativo, porque nós não temos raiz quadrada de número negativo. O ponto A já foi dado, coordenadas 5, 0. Nós vamos querer encontrar o ponto B aqui em verde, cuja coordenada de x nós queremos determinar, mas observe que esse ponto faz parte da curva. Então, o valor de y é igual a raiz quadrada de x. Lembre sempre que em problemas de otimização nós precisamos encontrar alguma equação para relacionar essas variáveis do problema. Como nós queremos minimizar a distância entre dois pontos, vocês viram lá em geometria analítica no ensino médio que a distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Iremos fazer a diferença das coordenadas das abscissas dos pontos. Então, vamos fazer x menos 5, não esqueça de elevar ao quadrado, mais yb menos ya. Então, ficamos com raiz de x menos 0 ao quadrado. Se nós subtrairmos aqui raiz de x menos 0 ao quadrado, seria o próprio raiz de x. E x menos 5 ao quadrado, temos aqui um produto notável, que seria dado pelo quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 5 é 10 vezes x, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado teríamos 25, mais raiz quadrada de x ao quadrado. Observe que aqui nós podemos simplificar, 2 com 2 ficamos com x, mas nunca se esqueça que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Como nós estamos trabalhando com valores positivos de x, então podemos dizer que o módulo de x é igual a x, e vamos somar esse x com menos 10x daqui. Então, ficamos com x ao quadrado menos 9x mais 25. Para fazer a derivada, nós vamos antes utilizar essa propriedade de potenciação
que a elevado a meio é igual a raiz quadrada de a. Então, essa distância seria essa função do segundo grau elevada a meio, que seria a raiz quadrada desse trinômio do segundo grau. Vamos fazer a derivada dessa função para encontrar o ponto de mínimo. Fazendo a derivada, o meio aqui é o expoente, vem para frente, então ficamos com o meio de x ao quadrado menos 9x mais 25. Lembre que vamos tirar 1 do expoente. Meio menos 1, ficaríamos com menos meio, vezes a derivada da função. Como aqui não é x, é uma nova função, pela regra da cadeia, nós temos que multiplicar por essa derivada. A derivada de x ao quadrado, o 2 vem para frente, então ficamos aí com 2x menos 9, que é a derivada de 9x. 25 não entra, porque a derivada dessa constante é igual a zero. Nós vamos fazer esse produto aqui, 2x menos 9 vezes 1, seria 2x menos 9 sobre 2 vezes. Observe que essa parte aqui tem uma propriedade na potenciação que diz que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Ou seja, nós vamos pegar o inverso aqui, como o expoente é negativo. Então, fica com x ao quadrado menos 9x mais 25 elevado a meio. Vimos anteriormente que elevar a meio é o mesmo que tirar a raiz quadrada, ok? E vamos procurar o ponto, os valores extremos. Onde é que essa derivada é zero? Para descobrir o valor mínimo dessa função. Mas note que para d' ser zero, basta que 2x menos 9 seja zero. Se o numerador for zero e o denominador é diferente de zero, esse quociente seria zero. Então, nós temos aqui que 2x menos 9 é igual a zero. Ficamos aí que 2x é igual a 9, logo x é igual a 9 dividido por 2, ou 9 meios, ok? Com o valor de x, nós sabemos que, como o ponto pertence à curva, y é igual a raiz de x. Então, ficamos com y ser igual a raiz quadrada de 9 meios. Então, está aí determinado o ponto que tem a menor distância do ponto A, de coordenada 5, 0, seria o ponto 9,5 e raiz quadrada de 9,5. Nós podemos resolver novamente esse exercício de um jeito mais simples ou mais rápido. Nós podemos utilizar essa fórmula sem tirar a raiz quadrada, porque aí facilita na hora de derivar. Ao invés de usar d igual a raiz quadrada, nós podemos deixar aqui d ao quadrado e já fazer diretamente a derivada. Nós vamos substituir como fizemos anteriormente, então ficamos aí com x menos 5 ao quadrado, mais raiz de x menos 0 ao quadrado, mas observe que agora temos d ao quadrado. Se realizarmos o produto notável e fizermos a soma aqui de menos 10 mais x, ficamos com d ao quadrado igual a x ao quadrado menos 9x mais 25. E a derivada seria muito mais rápida. Agora, muito cuidado que é uma derivação implícita. Por quê? Quem seria a derivada de d ao quadrado? O 2 vem aqui para frente, então ficaria 2d elevado a 1 vezes d'. Por quê? D é uma função de x. Lembra que em derivação implícita nós utilizávamos y'? Aqui D é uma função de x, então vamos multiplicar por D'. Se você tem dúvida de derivar implicitamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você assistir nossa aula de derivação implícita. E essa derivada da equação do segundo grau nós já fizemos anteriormente. X ao quadrado, a derivada é 2x, menos 9x, a derivada de x, a função identidade é 1, então ficaríamos menos 9, e 25 é uma constante. Agora, vê como facilita, porque não tem mais a raiz. Então, fica bem mais simples o problema. Então, nessa divisão, basta que 2x menos 9 seja zero, porque 0 dividido por 2d, que seria a distância, daria zero, ok? Então, 2x menos 9 igual a zero, logo x igual a 9 meios, como nós encontramos anteriormente. E y, como nós vimos, é a raiz quadrada de x, que seria a raiz quadrada de 9 meios. Então, temos aí o nosso ponto B, que é pedido na questão, que é x raiz de x. Nós já temos o valor de x e de raiz de x, então temos aí o nosso ponto B. Agora, preste muita atenção no detalhe, porque o valor de x aqui é 4,5, mas o valor de y seria a distância ao quadrado. Se você substituir aqui nessa equação do segundo grau 9 meios, você vai encontrar a distância ao quadrado,
que daria 4,75. Observe que raiz quadrada de 9,5 seria o valor da coordenada de y do ponto B. Então, chamo a atenção a esse detalhe. Então, nesse exercício, nós queremos determinar as dimensões do retângulo que tem maior área, que pode ser inscrito em um círculo de raio 40, ok? Então, nós precisamos, nesse problema, a área do retângulo já é bem conhecida, é base vezes altura. Mas nós precisamos de uma relação para substituir nessa fórmula de área para que fiquemos com uma variável só e possamos fazer a derivada. Uma relação bem interessante é usar o teorema de Pitágoras. Uma vez que o raio da circunferência é 40, nós podemos traçar aqui e formar um triângulo retângulo, cujas dimensões aqui, se você observar os catetos, nessa altura, teríamos aqui uma base que é a metade das dimensões do retângulo. Ok? Então, se nós chamarmos aqui esse triângulo de cateto XY, o retângulo ele teria aqui uma base de x mais x, que seria 2x, e uma altura de y mais y, que seria 2y. Ok? Uma vez que o valor de x e o valor de y são a metade do valor dos lados do retângulo. E aí fica fácil de ver uma relação aqui utilizando o teorema de Pitágoras, porque a hipotenusa 40... Então, nós temos aí que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nós vamos querer isolar aqui uma variável. Então, vamos passar x aqui para o primeiro membro. Então, ficamos com 40 ao quadrado menos x ao quadrado igual a y ao quadrado. Logo, y seria a raiz quadrada de 40 ao quadrado, que é 1.600, menos x ao quadrado. Nós fizemos isso para substituir na área do retângulo, que é dado pela base vezes a altura. Lembre-se que a nossa base é 2x e a altura é 2y. Então, a área desse retângulo seria dada por 2x vezes 2y. 2 vezes 2 é 4, então teríamos aí 4x vezes y, que nós já encontramos uma relação. É dado pela raiz quadrada de 1.600 menos x ao quadrado. Ok? E nós vamos precisar fazer a derivada dessa função área, para que ela seja a maior possível. Ok? Então, vamos encontrar aí um ponto de máximo. Fica bem mais simples na hora de derivar se nós utilizarmos essa propriedade da potenciação, onde A elevado a meio é igual à raiz quadrada de A. Então, a raiz quadrada de A seria o nosso A, 1.600 menos x ao quadrado elevado a meio. Ok? E vamos fazer a derivada dessa função. Vamos derivar a área em relação a x. Precisamos da regra do produto. Temos aqui um produto de duas funções. Vamos utilizar a regra do produto. Se você tem dúvida nessa regra, vou deixar na descrição do vídeo um link para você assistir a nossa aula de derivada, onde nós temos a demonstração dessa regra do produto e algumas aplicações. Temos aqui a regra do produto de duas funções, que seria a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função vezes a derivada da primeira. Como é a regra do produto, você pode, essa ordem não altera. Então, por exemplo, nessa questão, eu posso começar derivando f, que é a primeira função, vezes a segunda. No caso aqui, a derivada de 4x seria 4, x é a função identidade, a derivada é 1, então ficaríamos com 4 vezes a função g, ok? Então, nós começamos aqui com essa segunda parte, mais repete a primeira função, que é a função f, vezes a função g' de x. Então, mais 4x vezes a derivada dessa função. Como aqui é elevado a meio, esse meio vem aqui para frente, ok? Então, ficamos aí com meio de 1.600 vezes x ao quadrado elevado a 1 meio menos 1. Se você tirar aí o mínimo e resolver meio menos 1, daria menos meio, vezes a derivada aqui da base, que é uma função. Então, pela regra da cadeia, nós temos que multiplicar por essa derivada, onde a derivada de 1.600, que é uma constante, é 0, menos derivada de x ao quadrado, que seria menos 2x. Ok? Então, aí fica bem simples. Nós podemos simplificar 2 com 2 aqui. E aí, vamos repetir essa primeira parte. 4 vezes 1.600 menos x ao quadrado elevado a meio.
e ficamos aqui com 4x, porque havíamos simplificado 2 com 2, 4x vezes menos x, ficaríamos com menos 4x ao quadrado, e essa parte aqui, 1.600 menos x ao quadrado elevado a menos meio, nós vamos utilizar essa propriedade da potenciação, onde A elevado a menos n é seu inverso, ok? Então, nós vamos inverter e trocar o sinal aqui para meio. Lembrando que agora fica mais fácil de tirar o mínimo. O mínimo é a própria função aqui, como nós temos uma soma. Aqui é como se tivesse um embaixo de denominadores diferentes. Nós vamos dividir por 1 e multiplicar pelo numerador. Então, ficamos com 1.600 menos x ao quadrado elevado a meio, vezes 1.600 menos x ao quadrado elevado a meio. Não esqueça de multiplicar por 4. Mas note que o produto de potência de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Meio mais meio daria 1. Então, ficamos aí com 4 vezes 1.600 menos x ao quadrado elevado a 1, mais, se nós dividirmos o mínimo por ele mesmo, daria 1, vezes menos 4x ao quadrado, ok? Para esse denominador, nós podemos voltar agora para a nossa raiz quadrada, uma vez que já fizemos a derivada, e ficamos aqui com 4 vezes 1.600 menos x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Observe que elevado a 1 é ele mesmo. E vamos tirar desse parêntese. 4 vezes 1.600 daria 6.400 menos 4 vezes x ao quadrado é menos 4x ao quadrado. Com menos 4x ao quadrado daqui, nós teríamos menos 8x ao quadrado. Observe que esse ponto de máximo vai estar onde a derivada for zero. Para esse caso, basta pegar apenas o numerador e igualar a zero, porque aí nós vamos estar encontrando onde a derivada é zero. Observe que nós dividimos zero por qualquer número diferente de zero, vai dar zero. Então, basta que 6.400 menos 8x ao quadrado seja zero. Se passarmos aqui o menos 8x ao quadrado para o segundo membro, ele fica positivo. Então, 8x ao quadrado, nós podemos dizer que é igual a 6.400. Logo, x ao quadrado seria a divisão de 6.400 por 8, e x seria a raiz quadrada de 800, que seria essa divisão de 1.600 por 8. Se você usar uma calculadora, a raiz quadrada de 800 é aproximadamente 28,3 milímetros. Então, temos aí o valor de x. Temos aqui a função que nós derivamos, a função da área. Se nós traçarmos o gráfico, eu utilizei a calculadora do GeoGebra para fazer esse gráfico. Você vai achar aqui que no ponto x igual a 28,3, aproximadamente, você vai ter um ponto de máximo que seria a nossa área máxima. Então, para o valor de x igual a 28,3, nós temos uma área máxima. Se você também tem dúvida como traçar gráfico, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link para que você tenha acesso à nossa aula de gráfico, utilizando as derivadas para nos auxiliar a encontrar o ponto de máximo, ponto de mínimo, ponto de inflexão de gráficos. Como nós já temos o valor de x, vamos determinar aqui o valor de y. Nós já temos uma relação onde y é igual a raiz quadrada de 1.600 menos x ao quadrado, substituindo x igual a 28,3. Se você também utilizar a sua calculadora para fazer essa operação e tirar a raiz quadrada, você vai ver que o valor de y é igual ao valor de x, ok? Então, na realidade, esse retângulo de área máxima, ele é um quadrado. Ok? Então, a figura que tem área máxima escrita no círculo seria um quadrado. Note que todo quadrado é um retângulo. Então, a questão ela está correta quando chama aqui quais as dimensões de um retângulo, porque mesmo sendo um quadrado, ele também é um retângulo. Mas as dimensões do nosso retângulo é 2x e 2y. Então, nós vamos multiplicar por 2 e vamos encontrar 56,6 milímetros. Já a nossa área, nós vimos que é dada por 2 vezes x vezes 2 vezes y. Se nós multiplicarmos 2 vezes 2, temos 4, vezes 28,3 vezes 28,3, nós temos aqui que a área seria igual a 3.203,6 milímetros quadrados.
Observe que no gráfico aqui, o ponto de máximo aqui para o valor de x, a área seria aproximadamente 3.200. Nós vamos fazer esse mesmo exercício utilizando agora um raio R, ao invés de um raio conhecido de 40. Vamos fazer essa questão genérica. Observe que a única diferença aqui é que no lugar de 40 nós vamos colocar um R, mas vamos ficar com um triângulo retângulo onde a hipotenusa agora é R. Se nós fizermos do mesmo jeito que procedemos anteriormente, vamos encontrar que y agora é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Substituindo na área, nós temos aí 4x vezes y, ok? Então, observe que é o mesmo problema, só que trocamos o número por r. Então, vamos ficar aqui que 4x vezes essa raiz quadrada, vamos elevar meio para facilitar a fazer a derivada. E nós já tínhamos feito anteriormente que aqui é um produto, então seria a derivada de f da função, da primeira função, que seria 4, vezes a segunda função, mais, vamos repetir, 4x vezes a derivada de r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio. O meio vem aqui para frente, então ficamos aí mais meio de r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Observe que, mesmo sem conhecer r ao quadrado é uma constante. Então, ficamos vezes menos 2x, ok? Também vamos cortar o 2 com 2 aqui, e ficaremos com 4 vezes x. Então, ficamos aí com menos 4x ao quadrado, dividido por r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio. Nós aplicamos também a propriedade de potenciação e pegamos aí esse inverso, trocando negativo para positivo, ok? Vamos tirar o MMC, que seria r ao quadrado menos x ao quadrado elevado a meio. Quando nós multiplicarmos o expoente meio, então vamos ver que potência de mesma base repete a base, somos expoentes. Então, se somar meio com meio, vai ficar 1, mas, quando dividir, vamos ficar aqui com 1 vezes menos 4x ao quadrado. Então, menos 4x ao quadrado. Elevado à primeira potência, então nós vamos tirar, seria ele mesmo. Embaixo também vamos deixar a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Vamos voltar para a raiz. E aqui em cima ficaríamos com 4 vezes r ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado, ok? Daria 4r ao quadrado e menos 4x ao quadrado. Com menos 4x ao quadrado, menos 8x ao quadrado. Se nós fizermos aí o numerador igual a zero, para que essa derivada seja zero, nós vamos encontrar o valor de x. Então, 8x ao quadrado será igual a 4r ao quadrado. X ao quadrado, como é um produto, vai ser 4r ao quadrado dividido por 8, ok? Só que, se simplificarmos 4 com 8, vai sobrar 2 aqui no denominador e ficamos que x é r dividido por raiz de 2. Se nós racionalizarmos essa fração, multiplicando por raiz de 2 no numerador e no denominador, temos aqui que a raiz de 2 vezes a raiz de 2 seria 2, então ficamos que x é igual a r raiz de 2 sobre 2. Com o valor de x, nós podemos determinar o valor de y, ok? Através da relação que nós já tínhamos visto. Então, y é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, mas nós já temos o valor de x. Quando nós elevamos x ao quadrado, ficamos com r ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado seria 2. Mas lembre que vamos dividir por 4, que seria 2 ao quadrado. Então, 2 quartos seria igual a meio. Por isso que nós colocamos aqui r ao quadrado sobre 2. Se tirarmos o mínimo, ficamos aqui com 2r ao quadrado menos r ao quadrado, ok? Porque 2 vezes r ao quadrado é 2r ao quadrado, menos 2 dividido por 2 seria 1 vezes r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, ficamos com 2r ao quadrado menos r ao quadrado, que seria a raiz quadrada de r ao quadrado sobre 2. Como o raio é um número positivo, então nós podemos aqui simplificar e ficamos com r dividido pela raiz quadrada de 2. Racionalizando, como nós fizemos anteriormente, ficamos com r raiz de 2 sobre 2
e vemos que o valor de x é igual ao valor de y. Para a área, vamos fazer esse produto aí de 2x vezes 2y. Então, ficamos aí com 4, que seria 2 vezes 2, vezes o valor de x, vezes o valor de y. Observe aqui que no denominador ficamos também com 2 vezes 2, 4. Então, nós podemos simplificar aqui esses dois e ficamos com r vezes r, é r ao quadrado, e raiz de 2 vezes raiz de 2 seria igual a 2. Então, ficamos com a área igual a 2r ao quadrado. Observe que agora nós vamos fazer um resumo dessas duas questões. X é igual a r raiz de 2 sobre 2, o valor de y é igual a x, e a área é 2r ao quadrado. Se nós substituirmos o raio de 40 milímetros, igual ao da questão que fizemos anteriormente, nessas fórmulas, observe um detalhe, que ficaria aqui 40 sobre 2 daria 20 raiz de 2, que seria aproximadamente, se multiplicarmos logo 2x para encontrar as dimensões do retângulo, daria 56,6 milímetros. Observe que deu o mesmo resultado, mas já a área dá um valor diferente. Por quê? 40 ao quadrado vai dar 1.600 vezes 2, 3.200 milímetros quadrados. E na questão anterior, nós tínhamos encontrado 3.203,6 milímetros quadrados. Por que essa diferença? Anteriormente, nós não havíamos determinado essas fórmulas aqui de uma forma genérica. Então, como nós fomos arredondando ao longo da questão, principalmente com raiz de 2, então deu uma diferença na área. Mas a área exata seria 3.200 milímetros quadrados. E as dimensões do retângulo, que é o que pede na questão de um círculo de raio R, para que ele esteja inscrito e tenha maior área, seria dado por R raiz de 2, tanto para x como para y. Nós multiplicamos o valor de x por 2 e obtivemos R raiz de 2. Vamos encerrar contando uma parábola. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na minha vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Só que ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Essa parábola é descrita no livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 28. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.